Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, capítulo 44, versículos 24 em diante. Nós estamos considerando, à luz da palavra, a soberania de Deus. Eu penso, irmãos, que se der tempo hoje vamos entrar na salvação, na soberania de Deus na salvação, mas temos algo ainda a considerarmos, algo importante sobre a soberania de Deus. Antes, porém, de nós lermos aqui, irmãos, estes versículos, Isaías 44, a partir do verso 24 até o 28, quero dizer que a soberania de Deus é o seu direito e o seu poder de fazer tudo aquilo que Ele deseja, tudo aquilo que Ele quer. Nós temos um texto muito interessante que Jó expressou, 42:2, que diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, tudo aquilo que o nosso Deus e Pai, Ele deseja fazer, Ele planejou fazer, Ele realizará. E quando nós chegarmos no aspecto da soberania da salvação, ou nós vamos ficar muito escandalizados com o nosso Senhor, ou nós vamos amá-lo mais e mais, porque Ele nos escolheu. Então, irmãos, que o Senhor traga luz ao seu coração, que o Senhor abra teu entendimento, para que o Espírito revele e interprete a palavra. Porque, irmãos, isso aqui depende a nossa vida. Se de fato você teve os olhos abertos para crer no Senhor, e Cristo é a sua vida, eu vou lhe dar um conselho muito interessante. Convém você se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais se desvie. Por quê? Como você pode escapar se você negligenciar uma tão grande salvação? Então, irmãos, Ele nos escolheu, nos elegeu em Cristo. O eleito de Deus é Cristo. Os que estão em Cristo são eleitos de Deus. E a gente vai ver depois, se o Pai assim permitir o tempo, esse processo, vamos dizer assim com muita reverência, processo, mas Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Você nem tinha nascido, nem o mundo tinha sido feito ainda. Se você está aqui nesta manhã, não foi por tua própria vontade, foi pela vontade do Senhor. Então, irmão, irmã, não sejas negligente, procure conhecer o Senhor, procura obedecê-lo. E essa obediência é pela habilidade, capacidade, eficiência do Espírito que Ele colocou em nós, que esse mesmo Espírito nos auxiliará a cumprir, a observar seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos. Então tudo Ele fez pelos seus eleitos. Agora nós também temos responsabilidade, como disse um certo irmão do passado, a soberania de Deus, ela não anula a nossa responsabilidade. Então, se somos o Senhor, temos responsabilidade diante do Senhor, para com Ele em primeiro lugar, e também para com a sua igreja, a sua noiva. É algo maravilhoso, porque, irmãos, todos nós nascemos pecadores neste mundo, contaminados pelo pecado. Deus enviou o seu Filho para morrer numa cruz, mas especificamente para os seus eleitos, no qual Ele nos elegeu, Efésios 1:4, desde a fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. A palavra adoção de filhos ali significa, ali o grego é huiostesia. O que é huiostesia? Nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos filhos maduros de Deus. Filhos maduros são filhos que se pareçam com o Senhor Jesus Cristo. Em tudo, irmãos, no seu falar, lembra que o irmão César
nos lembrou aqui para nós, do Salmo 43, que nos lábios do Senhor extravasou a graça. Todo filho de Deus tem que ter um falar gracioso, elegante, um falar charmoso, um falar maravilhoso. Uma palavra que sai da nossa boca, ela tem que ser agradável, temperada com sal. Então, pessoas que procedem assim, buscando isso diante do Senhor, porque o falar de Cristo é um falar muito doce. Então, o Filho deseja se expressar através de nós em toda a sua doçura. É como aqueles favos de mel, entende? Que você come e depois você fala. É uma doçura do teu falar, né? Então, isso é maravilhoso. Nos nossos gestos, nas nossas atitudes, elas devem ser atitudes também elegantes, graciosas, charmosas. Devem ser palavras que vão expressar toda a realidade dele habitando em nós. E assim assim o Pai vai formar Cristo em nós. Não é da noite para o dia, não vai cair no teu colo, agora você é uma pessoa graciosa. Não, isso dia a dia, quando você aprendeu a lição de ser um homem ou mulher gracioso e graciosa no falar, então Deus permitirá que você passe por aquela prova. Ele normalmente traz ou cria uma circunstância, traz alguém perto de você que vai lhe irritar, que vai deixar você muito nervoso e obrigará você a responder. Então a tua resposta, se for uma resposta grosseira, uma resposta ríspida, brava, significa que você ainda não alcançou um falar gracioso. Agora imagina só, irmãos, quando uma pessoa vem nos irritar, vem nos atacar, e a gente fala, não forçosamente, fingidamente, mas naturalmente, um falar gracioso. Porque, irmãos, aquela palavra de Gálatas 2:20, quando Paulo diz lá, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo diz, não sou eu, mas Cristo. Então, o que Paulo está dizendo ali? Ele está dizendo o seguinte: a minha vida está nas mãos do Senhor, a minha fala, os meus pensamentos, os meus ouvidos estão nas mãos do Senhor, e a minha vida é controlada pela pessoa de Cristo. Então não importa o que fizerem contra mim, a minha atitude será semelhante à atitude de Cristo. Não porque eu vou me esforçar, aquilo tem que fluir de nós, sair de nós de uma forma voluntária, de uma forma expressiva, de uma forma doce. Nos lábios de Cristo extravasou a graça. Irmãos, a alegria nos tem. Então nós não temos dificuldade de viver uma vida cristã autêntica, uma vida que nós sabemos que é sustentada pelo Senhor. Deus, o Pai Todo-Poderoso, Ele criou todo este universo pela sua palavra. E por essa mesma palavra, Ele sustenta todas as coisas. E Ele tem nos sustentado as nossas vidas. Paulo fala em Atos capítulo 17, que nele nos movemos, nos levantamos, nos assentamos, caminhamos, tudo na dependência dele, porque nós sabemos que em Cristo tudo subexiste. Entende? Quando você levanta, quando você gesticula, quando você está comendo a refeição, tudo é por causa de Cristo, pela sustentação dele. Quando você está tomando aquele banho bem gostoso, ele providenciou a água, providenciou os outros recursos, e o teu corpo que trabalha ali, né, funcionalmente perfeito, te banhando. Isso é maravilhoso. Então nós temos que ver Deus como Ele é um Deus de detalhes, e devemos vê-lo, a tua soberania nos detalhes da vida, em todas as coisas. Se você tiver o contemplar, vamos dizer assim, a criação do Pai sobre o prisma de Deus, você aprenderá a se regozijar em tudo que Ele criou. Tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Claro, alimentos, e a criação de Deus, irmãos, ela nos impressiona. É que nós olhamos aqui para cima, se nós abaixarmos um pouquinho a nossa cabeça, vamos perceber, contemplar toda a criação de Deus.
Quando, por exemplo, você vai a algum local, um sítio, uma fazenda, eu costumo ir bem lá na beira dos rios, daqueles riachos, né? Para ver aquelas águas, de onde que elas surgiram, tem uma fonte. E nós sabemos pela palavra que todas as fontes são de Deus. Tudo foi. Como é que a água, como é que pode criar a água? Para pensar um pouquinho. Isso não é um verdadeiro milagre, aquele rio, mas teve uma fonte. Como que surgiu a água, irmão? Teve uma fonte. E nós temos o privilégio, nós bebemos a água deste mundo ainda, porque nós precisamos dela, mas nós também bebemos de uma água da fonte das águas vivas. Algum tempo atrás eu fui em São Lourenço, estava visitando ali muitas fontes de águas, né? Minerais disso, água mineral daquilo, e tem lá até fonte de água mineral com gás também, natural, muito interessante. Mas todas essas águas são interessantes, mas a água que Ele nos deu, esta água será em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Esta é a água viva, Cristo é a água viva. O fogo, se você parar para pensar, como que surgiu o fogo? Tudo surgiu dele, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Ele é água viva. Tudo que você vê na criação, você tem que ver, enxergar a soberania de Deus, a mão do Pai, porque tudo, a fonte de todas as coisas é Ele, é Ele. E Ele nos fez tão perfeitos. O pecado entrou no mundo, fez um arraso, mas Cristo veio para restaurar todas as coisas. E após a obra que Ele consumou no Calvário, todas as coisas estão convergindo para uma restauração plena. A própria natureza, ela está gemendo, mas a própria natureza, ela aguarda a manifestação da glória dos filhos de Deus. A natureza quer isso, porque, irmão, a irmã estava lendo um texto aqui, Salmo, foi Isaías 55, não foi? Eu queria, vocês fossem lá para Isaías 55, já nós vamos voltar ali no texto. Eu vou ler 2 versículos aqui, o 12 e o 13. Irmãos, presta atenção. Olha que coisa linda, olha que texto maravilhoso, glorioso, texto que alegra o nosso coração. Diz assim a palavra: saireis, Isaías 55, verso 12. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Essa palavra aqui, saireis, ela é muito significativa. Se nós estamos saindo, então nós estamos em algum lugar, nós entramos em algum lugar. Lembra que Jesus Cristo disse lá em João 10, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, fala da nossa morte com Cristo. Entrará e sairá e achará pastagem. Sairá significa vida de ressurreição. Entramos, morremos na morte de Cristo, saímos para viver uma vida de ressurreição, porque ali fala o seguinte: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Pastos verdejantes é vida de ressurreição, é para ovelha do Senhor. Nós éramos bodes, nós éramos oliveira brava, zambujeiro bravo. Agora fomos enxertados na oliveira verdadeira que é Cristo. Nós que produzimos fruto que não era bom, agora em Cristo nós produzimos bons frutos. Nós somos uns ramos frutíferos, porque fomos enxertados na videira e também na oliveira verdadeira, que é o nosso Senhor. Então, os frutos que vamos produzir são frutos que agradam ao Pai. O Pai olha para nós e fala: meus filhos estão produzindo bons frutos. O fruto do Espírito é amor, o fruto do Espírito é alegria, é paz, é bondade, benignidade, é mansidão, é domínio próprio e uma série de outros mais. Agora, aqui diz assim: saireis com alegria. Uma vida de ressurreição é uma vida de
alegria. Mas é uma alegria, irmãos, que não tem mais fim. É uma alegria perpétua, é uma alegria eterna. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Então, se seremos guiados, quem irá nos guiar? Claro que quem anda no Espírito, quem anda no Espírito, também é guiado pelo Espírito. Então, é o Senhor quem vai nos guiar. Mas uma das coisas que nos chama a nossa atenção, todo filho de Deus vive uma vida de ressurreição com uma alegria e paz seremos guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Aqui, claro que é uma figura de linguagem, também uma analogia, mas você sabe que é bom saber quando você passa perto de uma árvore, quando um filho de Deus está passando perto da criação de Deus, as árvores, elas batem palmas. Aqui é no campo espiritual. Você não vai ver uma árvore batendo palma, mas espiritualmente falando, você pode pensar assim: ela está se alegrando e me aplaudindo. Aplaudindo não você e eu, mas aquele que habita em nós. Como Cristo, quando entrou em Jerusalém, vocês se lembram? Montado naquele jumentinho. Imagina só aquele jumentinho, né? Quando viu ali aqueles lençóis no chão, aqueles panos no chão e ramos, todo mundo aplaudindo, bendito que vem o nome do Senhor. Ele falou: nossa, aqui eu estou bem famoso, aqui todos me conhecem. Mas era quem estava montado em cima dele, era o Senhor da glória. Nós somos como aquele jumentinho, né? Mas a glória é para aquele que está em cima de nós. Assim também as árvores, elas batem palma porque o Criador agora mora dentro de nós. Que lindo, irmãos. Não é significativo e também bastante temeroso? Você vai para o seu trabalho, você está no seu lar, no seu lazer, na sua viagem, ali dentro de um avião. Você está dentro do avião, mas dentro de você está aquele que deu capacidade, habilidade e sabedoria para o homem construir aquele avião que iria levar você, está te protegendo, guardando, guiando a todos ali. Isso é maravilhoso. Então, o outro lugar aqui, o versículo 13, o versículo 13 é o mesmo de Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Então vamos interpretar aqui esse versículo 13 com Gálatas 2:20, porque ali é uma substituição do eu por Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. Olha que vida substituída aqui. O que mais? Em lugar da sarça, crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Certeza da salvação. É o memorial diante do Senhor que jamais será extinto. Vida substituída. Isso é maravilhoso. Então, irmãos, vamos lá para o nosso texto de Isaías 44, a partir do versículo 24, e considerarmos um pouquinho sobre a soberania de Deus. Irmãos, é um assunto tão rico para nós, a sua igreja. Quando nós entendemos, irmãos, a soberania de Deus, quando nós compreendemos, aliás, não vamos entender com a nossa mente finita, não dá para nós entendermos aquele que é infinito, mas quando você compreende e recebe isto pela fé, você vai ter muita paz, muita segurança. Você vai descobrir, irmão, que nada, quando você esteja dobrando o seu joelho diante do Senhor, isso vai tocar o coração do Pai, e você vai ter uma confiança extraordinária nele, conhecendo a Ele, a sua soberania, que Ele tem o poder de realizar todas as coisas. Aliás, um pouquinho a mais. A Bíblia diz assim, Efésios capítulo 3, versículo 20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos. Pensa
quando você for orar por um pedido extraordinário. Um pedido que a tua mente ela não consegue conceber. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquele pedido teu, que é um pedido extraordinário, inconcebível para a mente humana. Ele é todo poderoso, Ele é aquele que pode todas as coisas, Ele tem o governo de todas as coisas, Ele controla todas as coisas. Então não é agradável para o nosso coração saber que Deus, Ele se importa com um fio de cabelo da tua cabeça quando cai? Ele dá baixa na sua contabilidade. Esse é o nosso Deus. Gente, mas que Deus que é esse? Se preocupar com um fiozinho de cabelo que cai? Nenhum dele está esquecido diante de Deus o Pai. Sabe, aqueles momentos de dificuldade que você enfrenta, que às vezes tem que verter lágrimas, nenhuma das tuas lágrimas estão esquecidas diante do Pai. Sabe o que Ele faz com as tuas lágrimas? Ele coloca dentro do seu odre e guarda lá. Porque, irmãos, quando um filho de Deus chora por motivos de injustiça, tenha certeza de uma coisa: isso toca o coração do nosso Pai. Isso toca porque nós estamos no caminho certo. Não são lágrimas que às vezes nós procuramos perseguições, mas quando as pessoas nos machucam, nos ferem injustamente e nós vertemos as nossas lágrimas, então Ele recolhe cada uma delas nos seus odres. Nenhuma lágrima que desceu pela tua face, pensa que caiu no chão, não. Caiu dentro do odre do Pai. Ele guardou, bem guardadinho. Ele jamais vai esquecer das tuas lágrimas. Ele jamais vai esquecer quando pais se prostram diante dele, porque reconhece que Ele é o único que pode salvar a vida dos seus filhos. E tem promessa para os seus filhos. Então não se esqueça disso, irmãos. Nunca é tarde, porque tem promessa, mas também tem responsabilidades, né? Os pais, aqueles filhos que não são cristãos ainda, sabe que tem promessa para os teus filhos, mas você precisa de orar com sabedoria, orar com simplicidade, pedindo para que Deus providencie meios para que os filhos sejam salvos. A oração pode ser assim: Pai, providencia um tempo para meu filho, minha filha, ouvir a Tua palavra e ser capturado pela Tua palavra. E continua orando até Deus fazer. Lembra do juiz Inico? O juiz não respeitava ninguém, não temia Deus, nem respeitava ninguém. Então, estava na fila uma mulher, gritava para o juiz: juiz, a minha causa. E ele ali: juiz, a minha causa, não vai esquecer. E gritando para o juiz, até que o juiz falou: não aguento mais esta mulher. Vem cá, olha, já que eu não temo a Deus, não respeito os homens, mas porque essa mulher me importuna, eu vou atender o seu pedido. E resolveu a causa dela. Aí Jesus vai dizer o seguinte: não fará porventura o nosso Pai justiça aos que a Ele clamam de dia e de noite? Percebe como deve ser a nossa oração? De dia e de noite, clamor. Sabe o que significa essa palavra clamor? Quando nós clamamos, irmãos, oração é uma coisa, quando nós clamamos ao Senhor é diferente. A palavra clamor, ela é tão significativa para o nosso coração, porque quando nós vamos clamar ao Senhor, você deve saber o que você está clamando. Primeiro que tem que conhecer essa palavra clamor. O que ela significa? A palavra clamor, vamos dividir ela aqui. É a palavra amor. Aí você coloca o CLA, fica o CL, aí fica clamor. É o nosso clamor, aquele que é o amor puro. Então o nosso clamor será recebido, porque está ligado ao amor de Deus. Nós estamos ligados ao amor de Deus, unidos a Cristo. Clamor, é o clamor ao amor. CL, pensa na palavra amor e coloca o CL, fica clamor.
Então, clamando ao Senhor, você vai falar direto com o amor que é um amor único, que é um amor essencial, é um amor especial, é um amor soberano que consegue amar a todos a despeito de toda hostilidade, de toda obstinação, de todo coração duro. Este amor consegue amar a todos, mas nem todos receberão o seu amor, mas Ele ama a todos. Que amor que é este? Um amor eterno Ele nos amou. Então, com benignidade, fomos atraídos a Ele. Vocês compreendem, irmão? Então, quando for orar ao Pai, lembre-se, faça o teu coração lembrar que você está falando com Deus, que é teu Pai, que é o Todo-Poderoso. Pensa nisso, não tenha um coração incrédulo. Você pode clamar aquele que pode todas as coisas, aquele que para Ele nada é impossível. Nós estamos limitados por muitas coisas, mas Deus, Ele é o soberano Senhor, e para Ele todas as coisas são possíveis, são possíveis. Isaías 44, 24, deixa eu ler aqui, senão nós não vamos ler. Diz assim a palavra: assim diz o Senhor. Que palavra gostosa é essa, né? Então Ele vai dizer isso para nós. Olha o que Ele vai dizer para nós: que te redime, que te resgata, que te comprou. Você sabe que é por um alto preço que fomos comprados. Ele diz assim: que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Olha o que Ele vai dizer para nós, irmão. Não foi, aí eu fico assim, hoje vira até pilhérias, né? Tem alguns colegas que falam assim: não, eu fiz um filho agora. Você não fez nada, teve só uma participação. Quem faz o filho é o Senhor. O Senhor que preparou tudo para você obter este filho. Preparou uma mulher, preparou você, te revestiu de tudo que você precisa para ter um filho. Então, mas aqui a palavra está dizendo o seguinte: olha, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Olha que lindo, irmão. Isso aqui, o nosso coração precisamos considerar a sua soberania. E aí ele diz o seguinte: eu sou o Senhor. Irmão, isso, imagina quando Deus disse para Moisés, porque Moisés fez uma pergunta ao Senhor: Senhor, tu me mandas para libertar o teu povo de Israel, mas eles vão me perguntar: quem te enviou, Moisés? O que eu vou dizer para eles? Moisés, você vai dizer o seguinte: que o eu sou me enviou a vós outros. O eu sou. O que Ele é? Por que Ele colocou eu sou? Sabe por quê? Porque essa palavra eu sou, e Ele é todas as coisas. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o Senhor. Agora, olha aqui, irmão, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus, e sozinho espraiei a terra. Olha, irmão, Ele estendeu este céu sozinho. E o céu, a gente não consegue encontrar o fim dele. Tem pessoas que pensam assim, né? Quanto mais perto do sol você chega, mais queimado você fica. Mas é difícil de acreditar nisso. Esse tempo atrás, estava vindo de uma cidade no avião e tive o privilégio de conversar com o piloto, com o comandante. Eu falei para ele o seguinte: quantos mil metros do solo nós estamos? 36 mil pés, que dá uma altura aí de 12 mil metros de altura. Eu falei para ele: lá fora deve estar bem quente, né? Está perto do sol? Não, lá fora está menos 30 graus. Eu falei: meu Deus! Então fica difícil da gente
crê, chegando perto do sol. Agora, que coisa mais interessante, não dá para a gente pensar nisso. A gente pode até pensar, mas não vamos chegar a conclusão nenhuma. 12 mil metros, vai encontrando uma temperatura muito fria. Depois, porque lá já está atingindo uma estratosfera, eu acho. Estudei isso no terceiro ano do colégio, não me recordo mais. Mas ali o ar começa a ficar rarefeito. E aquele Boeing cruzando, mais de 1000 por hora. Que capacidade Deus deu ao homem para fazer uma turbina de um avião. Esses dias eu estava pesquisando uma turbina, abriram, eu falei, meu Deus, isso aqui é um perigo. Se a pessoa, se ela estudar a turbina de um avião, ela nunca mais vai voar. Ela vai ficar com medo. Gente, é muitos fios, tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar ali entrar em parafuso e travar e cair o avião. Mas é feito para não dar problema. É um dos transportes mais seguros do mundo e o mais complexo para a mente humana. Agora, como que pode Deus dar ao homem a sabedoria para fazer isso? É incrível, irmãos, incrível. Então, aqui ele diz o seguinte, versículo 25: que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras. Nós temos aí, irmãos, não vou perder tempo com isso, mas muitos filósofos que entraram em parafuso, loucura, e um deles quase que ficou louco foi o apóstolo Paulo, porque ele depois testemunhou para nós, 1 Coríntios, porque é loucura para uma mente humana querer conhecer a Deus. A sabedoria humana, Deus a transformou em loucura, porque não dá, é inconcebível um homem, por mais sábio que ele seja, vai chegar um tempo que ele vai saber de todas as coisas, humanamente falando, e não vai conhecer a verdadeira sabedoria. Quantos e quantos sábios do passado que não tinham a vida de Cristo, que se suicidaram? Muitos. Porque a sabedoria do homem, Deus converteu em loucura. Agora, tem uma loucura que nos garante uma salvação eterna. 1 Coríntios 1,18, que diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Deus colocou o seu poder numa mensagem de salvação. Cruz, para a mente humana, não é lugar de sabedoria. A obra do Calvário, quando Deus entregou seu Filho para morrer numa cruz em favor dos pecadores, para uma mente lúcida, pensante, é uma loucura. Mas é loucura para os que se perdem, porque eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O amor da verdade está nesta mensagem, chamada mensagem da cruz. A cruz. E aí ele diz assim, no versículo 26, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Irmãos, estamos analisando aqui a soberania divina. Ele está dizendo aqui que ele vai cumprir a palavra do seu servo. Agora, presta atenção, Deus não tem compromisso com a palavra de nenhum pregador desta terra, se este pregador não pregar a palavra de Deus. Por que ele diz aqui que ele vai cumprir? Por que ele diz aqui que ele vai confirmar? É uma outra maneira de dizer, se nós pregamos a palavra dele, a palavra que sair da minha boca, ele disse assim: não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz e prosperará para a qual fui designado. Então, quando nós pregamos a palavra do Senhor, ela não vai voltar para ele vazia, ele vai cumprir a palavra na boca dos seus filhos.
ou para a morte, ou para a vida. Porque 1 Coríntios 2,15 a palavra fala assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto naqueles que se perdem, como naqueles que são salvos. Então nós temos um aroma de Cristo, nós temos um aroma celestial, nós temos um perfume que é da nossa pátria, que nós trouxemos na nossa viagem. Qual a viagem que foi essa? A nossa viagem é muito confusa, né? De repente nós estamos neste mundo. De onde que nós viemos? Isaías vai dizer que nós fomos cortados da rocha. Estamos neste mundo, caímos neste mundo aqui, mas acho que a queda foi tão grande que nós morremos espiritualmente, por causa de Adão. Porque queda às vezes quebra a perna, machuca, mas nós morremos pela queda de Adão. Adão morreu espiritualmente, nós também morremos, ficamos prostrados e fomos bem fundo. Aquela lasca, aquela pedra que é eu e você, nós caímos. Davi fala no Salmo 40, verso 2, num tremedal de lama, né? Ficamos atolados no pecado. Agora, irmãos, Cristo veio e nos tirou daquele tremedal de lama e nos firmou os nossos pés sobre a rocha. Olha só, Ele fazendo por nós. Então, Ele nos deu vida. Irmãos, falávamos aqui na quarta-feira que a obra na cruz, a expiação que foi feita por nós, ela é tão maravilhosa. Temos que entender uma coisa: se você crer tão somente na tua expiação, a tua expiação em si mesmo não tem valor para Deus. Mas para você, teu pecado expiado, teu pecado crucificado e morto, eu estou morto ainda. Então nós lembrávamos de uma história daquela mãe que alguém falou para ela que a filha dela de 16 anos toma um tiro bem certeiro, um tiro bem no coração. Ela caiu e já ali na angústia da morte foi levada para o hospital, chegou no hospital morta. O que matou ela? Foi aquele projétil, aquela bala de um revólver. Muito bem, o pecado que nos separava de Deus, mas Cristo tirou o nosso pecado, nós morremos com Cristo. Mas você acha que resolve o seu problema? Não. Você crê que teu velho foi crucificado com Cristo, ainda não resolve o seu problema. Aí, vamos supor, aquela bala era o pecado, que entrou nela e matou ela. Mas o médico tirou, falou: olha, o problema que matou tua filha está aqui. Pronto, o pecado dela foi tirado. Doutor, eu não quero saber do que matou minha filha está morta. Embora o pecado dela foi tirado, o velho foi crucificado e foi morto, mas nós estamos mortos. Mas irmãos, o que nós precisamos? De vida. Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida. Lembra em Romanos 6, 23? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós precisamos de vida, vida de ressurreição. Uma viva esperança nós recebemos pela ressurreição, a vida de Cristo em nós. Que maravilha, irmãos. Então, aqui ele está dizendo o seguinte: que cumpro o conselho dos meus mensageiros, verso 26, que digo de Jerusalém, ela será habitada. Então Deus já havia preparado uma cidade para nós, Jerusalém. Ela será habitada. Até então Jerusalém não era habitada por ninguém, mas graças ao Senhor Ele preparou uma cidade para nós. A nossa pátria agora está nos céus, de onde nós também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ela será habitada, e das cidades de Judá elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Que digo à profundeza das águas: seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro: ele é o meu pastor, e cumprirá, olha aqui a soberania de Deus, e cumprirá tudo
o que me apraz. Ciro é um ímpio, mas ele não vai fazer aquilo que ele quer, ele vai fazer aquilo que o Senhor quer, porque o Senhor é soberano, que fará e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Ou seja, os fundamentos seriam lançados, os alicerces. E nós sabemos que o fundamento é Cristo. Irmão, a soberania de Deus, nós precisamos conhecê-la de uma forma mais profunda, mais profunda. Nós falávamos aqui semana passada, paramos, o nosso estudo naquela travessia do mar, quando Jesus disse, passemos do outro lugar, e foi dormir. De repente via aquele temporal, aquele vendaval, aquele vento, aquele mar agitado. Então foram acordar lá o Senhor Jesus, e Jesus disse para os discípulos, até quando voltar com vocês, homens de pequena fé? Eu não disse para vocês, passemos do outro lado, mas então ele disse para o mar aquietar e para o vento cessar, e houve ali grande bonança. Ali mostra também, irmãos, a soberania dele sobre a natureza. Tem um pessoal, eu até respeito a opinião deles, mas não concordo. Não, hoje o pessoal está colhendo, quando se fala de tsunami, um monte de coisas, o que plantou, derrubando árvores. Irmãos, não tem nada a ver, embora tenha alguma influência, mas quem governa e quem controla a natureza é Deus. Não existe questão de mãe natureza, existe Deus que é soberano sobre todas as coisas, diz a palavra. Ele permite isto porque Ele ama aquelas pessoas. Quem sabe, vendo muitas mortes de ímpios, porque o Senhor mata e Ele faz viver. Então, para ímpio, já que não vai crer que Ele sabe mesmo, Ele mata. E morre também muitos filhos de Deus que estão na glória, mas é para que as pessoas considerem e olhem para Ele. Senhor, tem misericórdia de nós. Não existe outro caminho de salvação a não ser o Senhor, mas as pessoas, elas se esquivam. Vamos buscar a ajuda do governo. Aí os governos mandam para lá roupas, alimentos. Isso é muito sensato. Mas se eles reconhecessem que tudo é por permissão divina e que Deus faz tudo isso, permite tudo isso para salvar alguns, porque Deus ama a todos. Irmãos, não sei se você compreende a soberania de Deus desta maneira, porque Deus, Ele cogita meios para que os seus filhos fiquem na sua presença, que o considere, que o ame, que o busque, que o louve, que o celebre. Entende, irmãos? Então, queridos, uma das coisas que nos chama muito a nossa atenção é que Deus, na sua soberania, Ele também coloca limites no mar. Se você parar para pensar, quando você olha e contempla o mar, não é algo assim fabuloso? A terra está um pouquinho mais baixa do que o mar, e Deus estabeleceu limites para as águas, além das quais não passará. Olha que lindo, tem um texto aqui em Jeremias, aí pertinho, capítulo 5, versículo 22 e 23. Olha como este Deus é soberano e pode todas as coisas, irmãos. Queridos, como precisamos de conhecer o Senhor. E a Bíblia é a palavra de Deus, e a Bíblia é a verdade da palavra de Deus. E ele disse assim, Jeremias 5, verso 22. Olha que coisa interessante. Diz assim, primeiro o 21. Ouve agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tende olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Não temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo, que ele não traspassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não o traspassarão. Deus já estabeleceu isto e não pode ser mudado, irmão. E ele diz assim, mas este povo é de coração rebelde
e contumaz, teimoso. Rebelaram-se e foram-se. Tá vendo aqui, irmãos? Deus diz para o mar: até aqui, ele não pode ultrapassar para cá. Imagina se ele traspassasse. Estava recentemente lá em Foz do Iguaçu, e o guia turístico falando para nós: se essa barragem se romper, Cidade de Leste e Foz do Iguaçu estarão todas debaixo de água. Vai haver milhares de mortes. Está vendo, irmãos? Que perigo que é. E Deus sustenta. E Deus deu ao homem capacidade para fazer ali uma fonte de energia elétrica, para tocar aquelas turbinas para gerar energia. Paraguai e grande parte do Brasil. Agora, irmãos, e as doenças? Por que as pessoas nascem doentes? Muitas nascem paralíticas, muitas nascem surdas, cegas, mudas, morrem prematuramente. Quem que faz isso, irmãos? O Senhor Deus. Queridos, por que Deus permite uma criança nascer surda, nascer muda, nascer com deficiência? Tudo tem um propósito. É Deus tratando, de alguma maneira. Ele é soberano, Ele pode todas as coisas. E você e eu, nós temos muito que louvar o Senhor. Nós nascemos perfeitos e podemos, pela graça de Deus, Ele abriu os nossos ouvidos, abriu os nossos olhos para crermos nele e nos tornarmos seus filhos. Eu não creio que foi Deus que fez o mudo, o cego. Quer ver? Vamos abrir lá em Êxodo capítulo 4, versículo 11. Êxodo capítulo 4, versículo 11. A Bíblia diz assim: aqui ele está respondendo a uma pergunta de Noé, quando ele estava chamando Noé para ir libertar o seu povo. Mas aqui no versículo 11 do capítulo 4 do livro de Êxodo, temos uma revelação muito interessante. Porque se Deus faz todas as coisas, irmãos, esqueça, não atribui ao diabo aquilo que Deus faz. O diabo só pode fazer aquilo que Deus permitir. O diabo só faz favor para Deus, mas Deus é soberano. Deus está acima de todas as coisas. Satanás só pode cegar o entendimento dos incrédulos. Aqueles que irão crer, não vai cegar. Porque Deus disse: esses aqui vão crer. Satanás pode se levantar, mas esses vão crer. Olha só o versículo 11, Êxodo 4, 11. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Precisa desenhar para a gente compreender isso, irmãos? Ele faz todas as coisas. Lembra de a esposa de Eucana? A Ana? Ana não tinha filhos. E quem a fez estéril? Quem? Abra lá em 1 Samuel, capítulo 1, irmãos. Vamos ler alguns versículos aqui. 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler aqui 2 versículos interessantes que vai mostrar de uma forma tão clara. Versículos 5 e 6. 1 Samuel, capítulo 5 e 6. Se vocês lerem todo o capítulo, todo o livro de Samuel, você vai entender tantas coisas maravilhosas aqui, tantas riquezas tem para nos ensinar. Mas o versículo 5 e 6 diz assim, olha só: a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, aqui Eucana, seu esposo, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Quem deixou Ana estéril? O Senhor. A sua rival, verso 6, a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado
a madre. Mas depois nós conhecemos a história que ela foi mãe de mais 6 filhos. Para Deus existe alguma coisa impossível, irmão? Nada é impossível para Ele. Só que este Deus soberano é teu Pai, e que te ama, e que pode todas as coisas, e que permite tribulações na sua vida, para chamar a sua atenção, para lhe aperfeiçoar. Quando você está passando por tribulação, sofrimento, dor e perda, queridos, é a mão de Deus que está sobre a sua vida, te moldando, te purificando, trabalhando em você, para você ser parecido com Cristo. Agora, a tua reação diante daquele problema, daquela dor, daquela dificuldade, é que vai determinar o nível da tua espiritualidade. Paulo não fala, em tudo dai graças? Quando você der graças por todas as coisas, você é um homem, uma mulher espiritualmente maduro. Mas quando vem um problema, a gente já fica rosnando, né? Ó o combustível, ó o sol, ó o calor, ó o frio, essa chuva. Essas murmurações, todas elas são contra Deus, porque Ele faz todas as coisas, irmãos. Ele permite todas as coisas, irmãos. E quando nós reclamamos sobre qualquer coisa, é contra Deus que reclamamos, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o soberano. Nós temos que nos comportar como filhos obedientes, ainda que esteja debaixo de chicote. Para de murmurar. O murmurante, o reclamante, ele não prospera. Aí Deus coloca ele lá no final da fila de novo. Abra lá em Êxodo 16, versículo 8. Veja aqui, irmãos, que lição que temos que aprender. Êxodo 16, versículo 8. O pessoal começou a murmurar com Moisés, com Arão, estava reclamando disso, daquilo, mas Moisés falou assim: de quem somos nós para vocês murmurar contra nós? Diz assim a palavra, versículo 8. Olha só, versículo 8, Êxodo 16, 8. Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farde, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixais contra Ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Você murmura? Você reclama? Toda a tua reclamação não é contra o frio, contra o frio, contra o calor, contra a chuva, contra as inundações, é contra o Senhor. Alguém veio e bateu no meu carro. Hoje em dia, se você bater no carro de alguém, você pode estar certo. Você vai levar uns tapas do cara. Ele vai levantar furioso e vai querer quebrar teu carro para ficar igual. Uma vez o César ele contou numa das suas pregações, que ele que estava ministrando aqui, disse que ia pregar numa conferência de família, numa chácara, e foi ele sozinho. Tinha um carro que tinha até problema na porta, que não abria do outro lado. Aí ele estava bem tranquilo, umas 2:30 da tarde, ele parou no sinaleiro, aí veio um carro e bateu atrás do carro dele. Bum! Ele falou: meu Deus, espero que dê para mim chegar até lá. Aí o homem levantou lá do carro e disse: olha, me perdoa, 1000 perdões. O César desceu, olhou e falou: não, fica tranquilo, uma batidinha atrás do meu carro, teu carro estragou mais do que o meu. Não, mas eu quero pagar. Olha, fica descansado, pega teu carro, vai cuidar do teu carro, Deus abençoe tua família. E saiu e foi, insistindo que ele não pagava, e foi embora, foi. Chegou a noite, o César subiu para pregar, abriu as escrituras, quem que estava lá? A família. O homem estava chateado, não queria ir neste encontro, e foram. E naquele dia
ele disse: este aí é um homem de Deus, eu vou escutá-lo. E creu no Senhor. Agora imagina se o César discute com ele, ia subir lá no púlpito e pregar. Como é que seria a reação daquele homem? Os crentes são todos iguais. Crentes são todos iguais mesmo. Agora, crente em Cristo é diferente. Eu fiquei tão feliz. Essa semana eu coloquei uma das mensagens, não sei se foi domingo de manhã ou domingo à noite, teve um comentário lá de um senhor. Graças a Deus, irmão Cláudio, porque eu tive o privilégio de poder ter crido nessa palavra, e agora eu sei que eu não quero ser mais religioso, eu quero ser um crente em Cristo. Que coisa linda, meu coração se encheu de alegria. Falei: olha, mais um que de fato o Senhor separou para Ele, para crer nele, para descansar nele. É algo assim maravilhoso. Irmão, mas não murmurem. O Senhor tem o controle de todas as coisas em tuas mãos. Às vezes quando a pessoa fala assim: olha, vamos orar pelo irmão que está com câncer. Irmãos, Deus não perdeu o controle do câncer daquele irmão. Temos que orar. Mas tudo tem um propósito. Senhor, revela o que tu desejas fazer com o irmão, e depois cura, ou então depois leve, mas Senhor, age. Temos que orar com sabedoria, irmãos. Tem pessoas que estão determinando para Deus: Senhor, eu determino a tua vitória. Misericórdia. Que falta de conhecimento, que falta de sabedoria espiritual. Se nós soubéssemos quem é o Senhor. Paulo, ele tem uma expressão assim: tudo dai graças, porque tudo que vem para mim e para você, vem das mãos do Senhor. Ele é soberano. Irmãos, abra no Salmo 139, versículo 16, temos aqui uma declaração linda da palavra, e esse Salmo 139 é um salmo que vai revelar aqui a soberania de Deus o Pai, de uma forma tão preciosa. Vamos ler alguns versículos desse salmo aqui, irmãos, e não vai dar para nós entrarmos ainda hoje na soberania da salvação. Quem sabe o próximo domingo nós vamos entrar mais um pouquinho. Eu quero recomendar para os irmãos, se vocês puderem comprar aquele livro, O Deus Soberano, de A.W. Pink. É um livro extraordinário, maravilhoso. Eu estou bebendo aquele livro lá, estou lendo, relendo e relendo de novo, precioso. Veja o versículo 1, olha que interessante, irmãos, diz assim: será que isso aqui não te assusta? Senhor, tu me sondas e me conheces. Queridos, essa palavra sonda aqui, é que Ele conhece o meu interior. É como aquela sonda, quando vai fazer endoscopia, uma sonda que entra, percorre ali todo o teu organismo ali, nas partes que precisam ser percorridas, mas Ele aqui me conhece de uma forma íntegra, porque foi Ele quem me fez, Ele quem te fez. Agora veja o versículo 2, irmãos, presta atenção aqui: sabes quando me assento e quando me levanto. Irmão, o Senhor está com os olhos em você 24 horas por dia. Ele sabe quando você se assenta, Ele sabe quando você levanta. E o que mais? De longe penetras os meus pensamentos. E o que mais? Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Isso não é assustador? Olha só o que ele diz no versículo 4: ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Irmão, esse é o nosso Deus e Pai, esse é o Deus soberano. Olha o versículo 5: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Aqui o sentido é de proteção.
O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor é quem te guarda, colocando as suas potentes mãos sobre mim e sobre você. Que Pedro vai dizer o seguinte, lá em 1 Pedro 1,5, que mediante a fé nós somos guardados pelo poder de Deus. As suas potentes mãos são colocadas sobre nós. Sobre mim pões a tua mão. Então, ele continua dizendo o seguinte, versículo 7, ele faz uma pergunta aqui, muito interessante. Ele diz assim: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Aqui é a tua presença. Para onde vou fugir? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Mas que tamanho que é este Deus? Ele está em todos os lugares. Ah não, aí ele diz assim, verso 9: se toma as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Ele está em todos os lugares. E o que mais? Lá a tua mão vai me guiar e a tua mão me susterá. Vai guiar e vai suster. O sentido aqui de ele pega na nossa mão e diz: olha, não temas que eu sou contigo. Olha o versículo 11: se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa diante dele. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Agora, olha o 13, irmão: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Queridos, ele diz assim no verso 15: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Antes de você ser formado, ele já te viu. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Na vida de um filho de Deus, irmãos, não tem acasos, acidentes e nem incidentes. Incidentes. Não tem. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado. Ele pode determinar, sim, ele é soberano. Quando tudo isso foi escrito e determinado? Quando nenhum deles havia ainda. Então, sabe como é que Davi termina esse salmo? E nós vamos terminar aqui também. Ele diz assim no verso 23 e 24: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, porque eu não conheço o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aí sim, irmãos, aí funciona. Eu não sei, não conheço de nada, mas tu conheces. Então, sonda-me e me conhece. E vê se há em mim algum caminho mau, guie-me pelo caminho reto, pelo caminho eterno. Irmãos, próximo domingo nós vamos voltar aqui nesse assunto da soberania divina. Vamos aprofundando gradativamente até nós chegarmos na soberania, na salvação, na soberania de Deus, na salvação do pecador. E vamos orar então. Pai, mais uma vez, somos tão gratos ao Senhor, porque cremos, ó Pai, do mais profundo do nosso coração, que Tu és soberano sobre todas as coisas, e Tu governas sobre todas as coisas. Hoje teremos eleições. O Senhor já sabe
quem que ganhou as eleições, mas nós não sabemos ainda. E aquele que ganhar, nós temos a responsabilidade de não criticá-lo, mas de interceder a Ti por ele, para que nós, a Tua igreja, tenhamos uma vida quieta, mansa, tranquila e sossegada. Muito obrigado por esse tempo de reflexão na palavra, Pai. E em Cristo Jesus nós oramos. Amém.